Olá, turma! Aqui é o professor Lucas, mais uma vez com a nossa disciplina de controle estatístico de processos. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre as ferramentas de gestão da qualidade. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o fluxograma, que é uma importante ferramenta relacionada à gestão de qualidade. O fluxograma é uma forma gráfica da gente evidenciar e representar sequências de um processo, ou seja, a gente consegue ver numa representação gráfica as etapas de um processo. Isso possibilita um entendimento rápido, a gente tem um entendimento visual, a gente já consegue bater o olho e entender a sequência de passos que um processo realiza. A gente pode estar falando de um processo global ou de um processo específico, de um subprocesso dentro de um processo global. Tá? A gente pode ter, inclusive, fluxogramas que representam o processo global e que, em partes anexas dele, ele vai representar os processos específicos envolvendo dentro deste processo global. Temos aqui, então, um exemplo de fluxograma. A gente está falando de fluxograma através de processos industriais, mas a gente pode ter fluxograma representando qualquer tipo de processo. A gente pode representar, inclusive, os processos que a gente realiza no nosso dia a dia como pessoa. A gente pode fazer um fluxograma para a preparação do café, né? Passar o café da manhã, isso é possível. Tá? A gente representa todos os nossos passos na preparação do café. Então, eu trouxe para vocês aqui um fluxograma que representa o cálculo da média aritmética, né? Cálculo da média. A gente tem uma identificação clara de onde o fluxograma começa, a partir do início, e seguindo o fluxo que as setas estão mostrando, a gente tem logo depois aqui uma entrada de dados, ou seja, vão entrar dois números, né? Número N1, N2, que a gente vai fazer? Somar N1 com N2 e depois dividir por 2. Essas informações vão ser salvas como média. Tá? Aqui eu tenho uma pergunta. Eu estou perguntando se esse número que foi salvo na média ele é maior ou igual a 6. Se a resposta for positiva, né? Se a resposta for sim, a gente vai imprimir a palavra aprovado. E depois, fim. Se a resposta for não, a gente vai imprimir a palavra reprovado. E depois, fim. O que é interessante a gente observar de cara nesse nosso primeiro fluxograma é que em momento nenhum a gente vai ter impressa a palavra aprovado junto com a palavra reprovado. A gente sempre vai ter impressa ou uma palavra ou outra. Então, o nosso aluno, né, que a gente está representando as notas dele, a média de notas dele, ele sempre vai estar ou aprovado ou reprovado. Então, isso fica muito claro no nosso fluxograma. A gente não consegue percorrer os dois caminhos ao mesmo tempo. Do ponto de vista de processo, né, principalmente quando a gente está falando de processo industrial, o fluxograma é uma forma de fazer uma representação padronizada e muito eficiente dos passos do processamento de um produto, do processamento de um serviço. Tá? Então, todas as ações e todas as decisões que vão ser executadas para resolver um problema, elas vão estar indicadas nesse fluxograma. E esses passos, essas ações, têm que ser seguidas na ordem em que estão representadas no fluxograma, para a gente ter a melhor resposta possível. Para fazer essa representação, o fluxograma usa uma sequência de símbolos. Esses símbolos são símbolos específicos e cada símbolo tem uma representação diferente, tem um significado diferente. Os símbolos são conectados por setas. As setas indicam o fluxo de leitura do fluxograma, né?
em que sentido que a gente vai ler esse fluxograma. Principal ideia do fluxograma aqui, se a gente for assim, para que serve? Serve para facilitar a visualização gráfica dos passos de um processamento, ou seja, torna o processo todo que está acontecendo ali muito mais visível, muito mais fácil de ser interpretado. Então, eu trouxe um exemplo de um fluxograma, né? Nosso segundo exemplo de fluxograma. Vocês percebam aí que é um fluxograma um pouco mais complexo, tá? A gente já está falando agora dentro de uma empresa, a gente já tem subfluxogramas que são separados aqui dentro de cada setor da empresa. Então, eu tenho o setor de vendas, setor de finanças, eu tenho o meu setor de estoque, eu tenho o meu setor de entrega e tenho o meu setor de produção, tá? Basicamente, tá registrando o processo de venda de um produto, né? Então, meu fluxograma sempre vai ter identificado o início. E é interessante a gente pegar esse fluxograma aqui, que a partir da representação dele, vocês vão perceber que esse início está identificado de forma incorreta. Esse símbolo de início aqui não é o símbolo ideal, né, sugerido para identificar o início. Tá? Pedido por telefone, o pedido é registrado. Depois que o pedido é registrado, a gente tem 3 frentes de trabalho seguidas, né? Uma vai para o controle financeiro, a outra vai para o setor de entregas e outra vai para o setor de produção. Então, no setor financeiro, registro financeiro, controle financeiro. Então, da parte de finanças acaba. Tá? Do setor de produção, basicamente o produto é produzido, mas aqui dentro, ó, e é bom depois que vocês conhecerem, que eu apresentar para vocês os símbolos do fluxograma, vocês retornarem nesse fluxograma e identificar as melhorias que podem ser feitas, né, os possíveis erros que ele contém. No setor de produção, a gente tem uma pergunta. Dependendo dessa pergunta, a gente vai tomar diferentes caminhos. Então, se tem matéria em estoque, a gente já vai produzir o produto. Se não tem, a gente vai para o setor de estoque, porque o setor de estoque tem que fazer uma ordem de compra e comprar essa matéria-prima. Tá? Depois que essa matéria-prima estiver comprada, ele retorna para a produção. Com o material produzido, aí o setor de produção vai conversar com a entrega, né? Então, o produto vai estar finalmente pronto para a retirada e para a entrega. Aqui seria o nosso fim do fluxograma. Tá? O objetivo final é realizar a venda. A venda é finalizada quando o produto é entregue. Tá? Então, fica a sugestão de, depois de a gente conhecer os símbolos do fluxograma, vocês retornarem nesse nosso exemplo. Eu vou colocar ele como PDF para vocês também. E identificar possíveis falhas que ele contém. Tá bom? Então, basicamente, o fluxograma vai ajudar a identificar alguns problemas dentro do nosso processo. Ajuda a identificar etapas que não agregam valor, né? Ou seja, etapas que podem ser eliminadas para garantir o melhor processo, a otimização da produção. Tá? Ajuda a identificar gargalos, complexidades, atrasos, ineficiências e desperdícios. Então, totalmente relacionado às nossas ideias que a gente tinha lá de ciclo PDCA, né? Melhorar a nossa produção, gastar menos, evitar atrasos, tá? Totalmente relacionado com os nossos objetivos lá de garantia de qualidade. Mais uma vez, redução de custos de processamentos e responsabilidades e relações entre as etapas. Ou seja, ajuda a gente a identificar como que uma etapa se relaciona com a outra. Como a gente viu no processo anterior, no fluxograma anterior, a gente viu que
área de estoque, ela está relacionada com a área de produção, né? Porque a gente, para produzir, a gente precisa ter a matéria-prima em estoque. Então, dentro do fluxograma, isso fica muito nítido, tá? E essas 3 primeiras etapas tornam muito óbvias a função e a utilidade do fluxograma dentro de um processo de garantia de qualidade, né? Percebam que basicamente essas 3 situações aqui são situações que nós apresentamos em todos os nossos trabalhos, né? Quando nós falamos lá de 5S, quando nós falamos de todos os processos de garantia de qualidade, tá bom? Então, turma, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre fluxograma, um vídeo bem introdutório para a gente conhecer a ferramenta, conhecer suas funcionalidades e suas utilidades. No próximo vídeo, também sobre fluxograma, nós vamos aprender a fazer este fluxograma. Até lá!